André, a produtividade, a produção na safrinha, primeira perspectiva era melhor, caiu muito? Caiu bastante. A gente esperava uma safrinha lá em outubro, quando os insumos estavam sendo comercializados, a soja estava sendo plantada. A expectativa era de que não houvesse uma redução significativa de área e que houvesse uma manutenção do nível de investimento em tecnologia, né? A gente esperava uma safrinha de 68 milhões de toneladas, um pouco abaixo do ano passado, né? Mas na medida em que a soja atrasou o plantio e depois a colheita, os preços do milho no final do ano estavam baixos, né? Os produtores começaram a rever o seu planejamento, reduziram a área, né? Não de forma muito expressiva no Paraná, no Mato Grosso, em Goiás e Mato Grosso do Sul, mas de forma bastante expressiva no Paraná, né? Também em São Paulo. Reduziram o nível de tecnologia empregado, compraram sementes de menor investimento, diminuíram o stand, economizaram um pouco em fertilizantes, né? Plantaram muito milho fora do calendário ideal, que seria até 20 de fevereiro, então teve muito milho plantado em março e até em abril, né? E não deram sorte com o clima, porque o clima em algumas regiões, como é o caso aí de São Paulo, Paraná, algumas áreas do noroeste de Minas Gerais e sul do Mato Grosso do Sul, durante o período de pendoamento do milho, nós ficamos de 30 até 40 dias sem chuva, né? Então, na fase crítica, onde mais precisava de água. Então, nessas regiões, a produtividade foi muito frustrada, né? Então, ao todo, no Brasil, a gente teve uma redução de uma expectativa que era de 68 milhões de toneladas, muito próxima da do ano passado, e vamos colher 55 milhões de toneladas. Então, foram 13 milhões de toneladas a menos do que o que se esperava lá no início, por conta desses 4 fatores. Some-se a isso a redução da safra de verão. A gente também teve uma redução de área plantada significativa no sul do Brasil e uma queda de produtividade. Então, ao todo, o Brasil, ano passado, produziu 99 milhões de toneladas de milho e esse ano vai ter que se contentar com 82, ou talvez até um pouco menos, né? Porque ainda tem lavouras que estão ainda no processo de desenvolvimento, precisando ainda de um favorecimento do clima. Teve muita lavoura tombada, né, no estado do Paraná com ventos, né? E algumas áreas não serão sequer colhidas, né? Então a gente está com 82 contra os 99 do ano passado, é uma redução muito expressiva. Agora vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar da guerra comercial Estados Unidos-China. Alguns analistas dizem que é para se preocupar. O Brasil não teria muitas vantagens com isso. Mas, como você está vendo, para o caso, por exemplo, de milho e soja? No caso do milho, a influência é pequena, não? No caso do milho, a influência é pequena. A China é autossuficiente em milho, importa 3 milhões de toneladas num universo de 250 milhões de toneladas de consumo. Então, não faz muita diferença. Tem um estoque muito grande, então pode prescindir de milho americano. Quase não há efeito aí sobre o mercado de milho, né? Agora, sobre o mercado de soja é diferente, porque os americanos, junto com o Brasil e a Argentina, mas principalmente junto com o Brasil, são os grandes fornecedores de soja para o mercado chinês, né? A China não tem produção própria suficiente para atender o seu consumo, é um grande importador de quase 100 milhões de toneladas por ano, e os americanos ombreiam aí com o Brasil o posto de primeiro exportador para lá. O Brasil tem conseguido a liderança nos últimos 4 anos, mas os americanos exportam um volume muito grande. Então a China não tem como se abastecer sem a soja americana, né? Mesmo que a gente exporte tudo que a gente pode aqui, né, a gente não daria conta de abastecer o mercado chinês nos volumes que eles precisam. Esse ano a gente não tem ajuda, por exemplo, da Argentina, que teve uma frustração muito grande de safra. Então, de fato, o que aconteceu já com os mercados é uma correção muito grande no preço de Chicago para baixo, da soja americana, compensada aqui no Brasil por uma subida dos prêmios. Então, se a gente pega preço de Chicago mais prêmio, a gente está mais ou menos na mesma situação que estava antes, né? Isso é um sinal claro de que os mercados estão funcionando. Do ponto de vista financeiro, eles estão arbitrando essa situação. Do ponto de vista prático de negócios realizados, a gente praticamente paralisou o mercado, né? Não tem uma sinalização clara se essa retaliação a partir de 6 de julho vai estar valendo. Isso exige cautela de onde o novo abastecimento vai ser feito, não da safra desse ano, porque os fluxos seguem ocorrendo da soja que já estava comercializada, mas principalmente do ano que vem.
onde a China se abastecerá o ano que vem. A tendência é que a gente fique com uma parcela maior desse mercado, com um prêmio alto aqui e um preço baixo lá em Chicago. Agora, é bom que se diga que a gente não tem só o problema da incerteza lá fora. A incerteza aqui dentro também sobre a precificação da soja decorre da insegurança em relação aos fretes. Qual será o novo patamar de fretes que nós vamos operar para a próxima safra? Aliás, para essa e para a próxima, né? Do que resta dessa e para a próxima. E isso paralisou o mercado. Então, mesmo que nós tivéssemos uma definição entre o que a China e os Estados Unidos vão fazer nos próximos meses, a situação de frete teria paralisado o mercado aqui, né? Então a gente tem duas grandes incertezas, uma delas deve se resolver nos próximos dias, a gente vai ter ou não uma decisão de retaliação no dia 6 até o dia 6 de julho, então a gente já vai saber qual é esse cenário, mas a gente segue com uma incerteza muito grande, que é a questão do frete aqui no Brasil, e por enquanto a comercialização da safra do ano que vem está paralisada, né? Tanto na soja quanto no milho, da próxima safrinha.